O Aeroporto Internacional de São Paulo estava lotado naquela manhã ensolarada. Passageiros apressados cruzavam o saguão, carregando malas e ouvindo os anúncios ecoando pelos alto-falantes. Entre a multidão, destacava-se um homem de aparência humilde, que parecia deslocado naquele cenário agitado. Joaquim Oliveira, um fazendeiro de 68 anos do interior de Minas Gerais, estava prestes a embarcar em sua primeira viagem de avião. Joaquim vestia roupas simples, que ainda carregavam um leve cheiro de terra e animais. Em sua cabeça, um chapéu de palha desgastado o acompanhava como um velho amigo. Suas mãos calejadas seguravam com firmeza uma mala surrada e um bilhete de embarque, enquanto seus olhos curiosos observavam o ambiente ao redor. Apesar de toda a ansiedade que sentia, havia uma faísca de excitação em seu olhar. Ao chegar ao balcão de embarque, Joaquim apresentou seu bilhete à atendente. Ela, com um sorriso simpático, comentou: "Primeira classe, Sr. Oliveira? Que viagem especial o senhor deve ter pela frente." Joaquim, confuso, coçou a cabeça antes de responder. "Moça, deve haver algum engano. Eu só comprei a passagem mais simples." A atendente conferiu o bilhete novamente e garantiu: "Não há engano, senhor. O seu assento é na primeira classe. Aproveite a viagem." Ainda perplexo, Joaquim seguiu as instruções, mal sabendo que aquela experiência seria muito mais do que uma estreia nos céus. Enquanto ele se dirigia ao portão de embarque, do outro lado do saguão, uma figura elegante chamava a atenção. Helena Mendonça, uma socialite famosa em São Paulo, caminhava pelo aeroporto com o porte de quem está desfilando em uma passarela. Seus saltos altos ecoavam pelo chão brilhante e sua postura exalava confiança. Com olhos azuis gélidos e um vestido de grife impecável, Helena representava o oposto de Joaquim em todos os aspectos. Enquanto ele carregava simplicidade e humildade, ela era o retrato do luxo e da arrogância. Helena chegou ao portão de embarque da primeira classe e foi recebida com reverência pela equipe do aeroporto. Quase sem olhar para os funcionários, entregou sua passagem enquanto conferia mensagens em seu smartphone de última geração. Sua atenção foi atraída quando, inesperadamente, ela viu Joaquim se posicionar na fila da primeira classe. Um cheiro característico de fazenda, impregnado nas roupas do fazendeiro, alcançou Helena, que imediatamente contraiu o nariz com nojo. "Meu Deus!" exclamou ela, sem disfarçar. "Que cheiro é esse? Parece que alguém trouxe um estábulo para o avião." Joaquim, que observava a aeronave pela janela com admiração, virou-se confuso. "A senhora disse alguma coisa?" perguntou educadamente. Helena olhou-o de cima a baixo, com os lábios curvados em um sorriso sarcástico. "Acho que o senhor está na fila errada. A classe econômica é mais adiante." Joaquim mostrou seu bilhete ainda confuso. "Não, moça. A moça lá no balcão disse que meu lugar é aqui mesmo." Helena, incrédula, cruzou os braços. Com um tom de indignação, ela respondeu: "Isso é inadmissível. Como permitem que alguém nas suas condições viaje na primeira classe?" Sem esperar uma resposta, Helena chamou um funcionário da companhia aérea que tentou apaziguar a situação. No entanto, ela insistiu em falar com o supervisor, afirmando: "Eu sou Helena Mendonça, esposa de um dos maiores acionistas desta companhia. Se vocês não resolverem isso agora, garanto que haverá consequências." Intimidado, o supervisor cedeu à pressão. Ele explicou a situação a Joaquim, que, sentindo o peso dos olhares ao redor, apenas assentiu com um sorriso triste. "Tudo bem, moço. Não quero causar problemas para ninguém." Enquanto era conduzido para a classe econômica, Joaquim ouviu a voz de Helena ecoar triunfante. "Finalmente! Agora podemos ter uma viagem civilizada." O fazendeiro foi realocado para a última fileira da classe econômica. Sentado no assento apertado, ele retirou do bolso um envelope amassado. Dentro dele estavam os resultados de seus exames médicos, que confirmavam uma doença terminal. Joaquim suspirou, guardando novamente o envelope. Embora aquele voo fosse o início de uma nova fase, ele começava com um gosto amargo. Ainda assim,
Joaquim era um homem sábio que sabia transformar limões em limonada. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar nos planos para o futuro de sua fazenda e de seu filho, Pedro. Enquanto isso, na primeira classe, Helena saboreava um copo de champanhe, satisfeita com o desenrolar da situação. Para ela, Joaquim era apenas uma pedra no sapato, algo que já estava resolvido. Mas o destino, sempre imprevisível, já havia começado a entrelaçar suas vidas de maneira irrevogável. 6 meses haviam se passado desde o episódio no aeroporto. Joaquim havia retornado à sua fazenda em Minas Gerais, dedicando-se ao trabalho com ainda mais afinco, apesar do diagnóstico sombrio que pairava sobre ele. Cada dia era precioso, e ele estava determinado a deixar um legado duradouro. Seu mais recente projeto, um sistema de irrigação revolucionário, estava quase concluído. Ele sabia que, com isso, poderia transformar terras áridas em campos férteis e garantir o futuro de seu filho, Pedro. Enquanto isso, em São Paulo, a vida de Helena continuava com a mesma rotina de luxo e negócios. Ela estava imersa em um projeto ambicioso, construir um resort de luxo no interior de Minas Gerais. No entanto, um detalhe estava impedindo o progresso do empreendimento. A Fazenda Oliveira, localizada em um ponto estratégico, era essencial para os planos de Helena, mas o proprietário se recusava a vender. Frustrada, Helena decidiu que resolveria a questão pessoalmente. No coração da cidade, em um charmoso café, Luísa Mendonça, filha de Helena, aguardava ansiosa por Pedro. Eles estavam juntos há quase 1 ano, mas Luísa ainda não conhecia a família de Pedro. Quando ele chegou, após um breve atraso, os dois começaram a conversar sobre o futuro. Pedro, um jovem simples e apaixonado, decidiu abrir o coração. Luísa, acho que está na hora de você conhecer meu pai. Luísa sorriu, surpresa, mas curiosa. Sério? Mal posso esperar. Mas você parece nervoso. Por quê? Pedro hesitou por um momento antes de confessar. Meu pai é um homem simples. Ele é fazendeiro e... Bem, talvez não seja o que você esperava. Luísa segurou a mão dele e respondeu. Pedro, eu amo você pelo que você é, não pelo que tem. Mal posso esperar para conhecê-lo. Enquanto isso, Helena já estava a caminho da Fazenda Oliveira, determinada a convencer o proprietário a vender a terra. Ao chegar, ela foi recebida por Joaquim, que reconheceu imediatamente a mulher que o humilhara no aeroporto. Helena, no entanto, não percebeu quem ele era. Senhor Joaquim, sou Helena Mendonça, CEO de Mendonça Empreendimentos. Estou aqui para discutir uma proposta generosa para adquirir sua propriedade. Joaquim manteve a calma, mesmo reconhecendo a ironia da situação. Senhora Mendonça, agradeço o interesse, mas esta fazenda não está à venda. Helena, surpresa com a recusa, insistiu. Talvez o senhor não tenha entendido. Estamos falando de uma oferta que lhe permitirá viver confortavelmente pelo resto da vida. Joaquim, com um sorriso sereno, respondeu. A vida não se mede apenas pelo conforto ou pelo dinheiro, senhora Mendonça. Esta terra é o legado da minha família e pretendo mantê-la assim. Antes que Helena pudesse retrucar, o som de um carro se aproximando chamou a atenção de ambos. Era Pedro e Luísa. Quando Luísa desceu do carro e viu sua mãe, ficou atônita. Mãe, o que você está fazendo aqui? Helena, igualmente surpresa, respondeu. Eu poderia perguntar o mesmo a você, Luísa. A verdade começou a se revelar e a tensão no ar era palpável. Pedro explicou a relação entre ele e Joaquim, enquanto Luísa tentava processar tudo. Helena, ao perceber que Joaquim era o homem que ela havia humilhado no aeroporto, ficou sem palavras. Joaquim, no entanto, manteve sua postura tranquila e sábia. O que aconteceu no passado não pode ser mudado, senhora Mendonça. Mas o que fazemos a partir de agora é o que realmente importa. Tocada pela generosidade e pela força de Joaquim, Helena começou a repensar suas prioridades. Nos dias seguintes, ela passou a visitar a fazenda regularmente,
aprendendo mais sobre o sistema de irrigação desenvolvido por Joaquim. Com o tempo, percebeu que havia um propósito maior do que o lucro: o impacto que aquele projeto poderia ter na vida de milhares de agricultores. Pedro e Luísa, por sua vez, decidiram ficar noivos. Quando anunciaram a novidade, Joaquim não conteve as lágrimas de alegria. Ele sabia que seu tempo era limitado, mas ver seu filho feliz era tudo o que ele poderia desejar. A cerimônia de casamento foi marcada para a própria fazenda, um símbolo da união não apenas entre duas pessoas, mas entre duas famílias. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, Helena surpreendeu a todos ao propor uma parceria para expandir o sistema de irrigação de Joaquim. Juntos, criaram um projeto que transformou a Fazenda Oliveira em um centro de inovação agrícola. O impacto foi imediato. Agricultores de toda a região começaram a implementar a tecnologia, trazendo prosperidade para áreas antes abandonadas. Na noite do casamento, sob um céu estrelado, Joaquim observava a celebração com um sorriso sereno. Ele sabia que havia cumprido sua missão. Pouco tempo depois, rodeado por aqueles que amava, Joaquim faleceu pacificamente, deixando um legado que transcendeu sua própria existência. A Fazenda Oliveira continuou prosperando, não apenas como uma propriedade agrícola, mas como um símbolo de união, resiliência e transformação. O sistema de irrigação, batizado de Águas do Amanhã, tornou-se referência em sustentabilidade, impactando comunidades no Brasil e no mundo. Helena, agora uma avó orgulhosa, frequentemente olhava para o retrato de Joaquim na sala da fazenda e refletia sobre como ele havia mudado sua vida. Pedro e Luísa, por sua vez, garantiram que o legado de Joaquim continuasse vivo, inspirando gerações futuras.